Olá, Hires! Bem-vindos a mais uma High Class e hoje nós vamos falar sobre como contratar as pessoas certas. Esse é um dos grandes desafios das empresas, dos departamentos de RH, dos recrutadores, de realmente encontrar a pessoa certa para o lugar certo aí na sua empresa. E esse vídeo ele com certeza vai contribuir com muitas pessoas. Então, se você lembra aí de alguém que também passa por esse desafio na hora da contratação, encaminhe esse vídeo, com certeza vai contribuir com o processo de recrutamento dessa pessoa. E se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não está inscrito, para você acompanhar e receber aí as nossas notificações e saber ficar por dentro de tudo aí que acontece na área de gestão de pessoas. Vamos falar então sobre como contratar a pessoa certa aí para sua empresa. Primeiro de tudo, vamos aqui seguir alguns passos, então pega seu papel, sua caneta para você anotar, tirar suas dúvidas, anota as dúvidas aí também que você tiver, que você pode mandar pra gente depois, que com certeza a gente vai responder pra você. E o primeiro passo é saber quem você está buscando. É preciso que você dedique um tempo para você descrever exatamente quem que é essa pessoa que você está buscando. Quais são as responsabilidades que essa pessoa vai ter, quais são as características que essa pessoa precisa ter, quais são as competências técnicas, as competências comportamentais, quais são as experiências que essa pessoa precisa ter, as habilidades, o que ela precisa ter vivenciado, algo específico, qual que é o perfil comportamental que essa pessoa tem que ter, ela é dominante, ela é estável, ela é influente, ela é conforme, qual que é o perfil que vai se adequar mais a essa vaga. E olha só, falando sobre perfil comportamental, se você quiser saber mais sobre isso, nós liberamos o link de uma masterclass da RAI que nós fizemos sobre este tema, que vai te ajudar a entender mais quais são as características de cada um desses perfis e vão contribuir muito com o seu processo de recrutamento e seleção. Clica aqui no link que vai aparecer para você acessar exclusivamente essa High Class e aprender mais sobre perfil comportamental e já definir aí qual que é o perfil para as vagas que você tem em aberto aí na sua empresa. Esse é o primeiro passo, saber quem é essa pessoa que você está buscando. O segundo passo é ter clareza de quais são as responsabilidades que essa pessoa vai assumir. Depois que você identificou quem é essa pessoa, que é o primeiro passo, você vai olhar para quais são as responsabilidades que essa pessoa vai assumir. Olhando para as responsabilidades que ela vai assumir, você vai conseguir conectar com quais as competências que essa pessoa precisa ter, quais as experiências que ela já tem que ter, que vão contribuir para o desempenho dela no dia a dia, que vão fazer com que ela tenha ainda mais resultados e possa contribuir com melhorias para o processo da empresa e alcançar as metas que forem propostas para ela. Terceiro passo: anunciar a vaga ou as vagas no lugar certo. Dependendo do nível hierárquico dessa vaga, seja operacional, tático ou estratégico, existem lugares diferentes para você fazer captação, para você fazer o anúncio dessa vaga. E aí, consequentemente, você vai alcançar públicos diferentes. Então, alguns canais que você pode utilizar são o LinkedIn, sites de anúncios de vaga, que existem diversos quando você coloca ali no buscador. Você pode se utilizar também das redes sociais. Hoje em dia elas são muito utilizadas para isso e também buscar indicações, elas podem ser internas ou externas, mas as indicações também são muito valiosas quando a gente está falando aqui de anúncio de vagas e de processo de recrutamento assertivo. E o próximo passo é a triagem. Faça a triagem dos currículos que forem captados, já observando aqueles que não estão adequados ou que não têm aderência à vaga. Descarte esse currículo ou, se for interessante esse perfil, você pode separá-lo para alguma outra vaga futuramente ou de algum outro departamento. Muita atenção nessa etapa. Não aprove, não trie, não separe currículos que você já identificou que não tem aderência, porque com certeza o seu processo vai ser muito mais produtivo e nem você, nem um candidato vão perder tempo ali, já que o tempo é um recurso super valioso. Então seja assertivo nesse processo, busque os currículos que tenham a maior aderência com aquilo que você precisa.
E o próximo passo são as entrevistas. Prepare-se para essa etapa. Essa etapa da entrevista não é apenas você sentar e ficar perguntando para a pessoa o que está escrito no currículo dela. Isso já está ali, você já tem essa informação. Prepare-se para a entrevista, faça perguntas estruturadas, perguntas planejadas e perguntas intencionais para você realmente conseguir observar muito mais as questões comportamentais desses candidatos do que competências técnicas. Procure colocá-lo em situações e pergunte como ele reagiria diante daquelas situações. Pergunte de experiências passadas, de sucesso, experiências de fracasso, enfim, pense e planeje essas perguntas para que você consiga extrair o máximo, que você consiga conhecer o máximo desse candidato nesse tempo que vocês estiverem na entrevista. É interessante que haja mais de uma etapa, pode ser feita com o RH, depois pode ser feita com o gestor da área, para que mais pessoas tenham ali insumos para poder conhecer aquele candidato e depois selecionar o que tiver mais adequado. É interessante também nessa etapa fazer a aplicação de testes, fazer a realização de dinâmicas, para que você também possa ver mais como que esse candidato se comporta e quais são as aptidões que ele tem. A próxima etapa é verificar as referências. Se fizer sentido para essa vaga, fazer uma checagem das referências anteriores desse colaborador. É super interessante você incluir esse passo no seu processo de recrutamento. Ligar para os empregadores anteriores e procurar falar com o gestor que fazia ali a gestão desse candidato e procurar fazer perguntas para entender como que ele se comportava, para entender quais foram as contribuições que ele gerou na empresa, para entender também qual foi o motivo da saída, se tem alguma coisa que desabone a postura, a história, a carreira dele. Então, é uma etapa válida principalmente se for uma vaga mais criteriosa, onde esse colaborador vai ter aí acesso a dados sensíveis da empresa. Então, vale pensar e refletir e incluir essa etapa no seu processo de recrutamento. O passo mais importante: verifique se esse candidato tem aderência à cultura organizacional da empresa. Verifique o que ele acha, o que ele pensa sobre o propósito, a missão, os valores da empresa, como que ele vive isso no dia a dia dele, se ele acredita nesses valores e se ele acredita na visão de futuro da empresa. Porque se não houver essa aderência, se não houver essa compatibilidade, em breve, cedo ou tarde, esse colaborador ele vai apresentar comportamentos disfuncionais e não compatíveis com a cultura da sua empresa. E por fim, depois de passar por todos esses passos, é hora de selecionar o candidato que tem aí a maior aderência ao perfil, ao que é esperado e requisitado para essa vaga. E aí, fazer então a proposta de trabalho para esse candidato e também explicar como é que a empresa funciona, vender ali também a sua empresa para esse candidato. E lembre-se, uma dica aqui, um ponto super importante: seja lento para contratar e rápido para demitir. Então, não tenha pressa em executar cada uma dessas etapas, cada um desses passos, para você conseguir encontrar o candidato mais adequado, o candidato que tem maior aderência ao que você precisa para aquela vaga e para sua empresa. Nos vemos então na próxima High Class.